Oi, gente! Espero que vocês estejam bem. A videoaula de hoje vai ser desta linda rosa em crochê. A lista de materiais eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Quem gostou da ideia da videoaula, já deixa like. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Esta rosa vocês podem estar utilizando para montar um buquê ou até decorando a casa de vocês. Vamos lá para a videoaula de hoje? Vou começar trabalhando com o fio mais claro. Então, eu inicio fazendo um anel mágico. Feito o anel mágico, faço os 5 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos baixos. Agora, eu fecho o anel mágico. Então, fechei aqui o anel mágico. Já arruma tudo. E no primeiro pontinho aqui, eu entro com a agulha e faço a união com um ponto baixíssimo. Trago o fio e concluo aqui a união com um ponto baixíssimo. Agora, faço uma correntinha para dar altura e no mesmo ponto de base, onde fiz a união com um ponto baixíssimo, eu entro e faço o primeiro ponto baixo da segunda carreira. E neste primeiro ponto baixo, eu já coloco o marcador. Nesta segunda carreira, eu vou seguir uma sequência de 5 aumentos. Já tenho aqui um ponto baixo, no mesmo ponto de base, eu faço um outro ponto baixo, tendo assim o meu primeiro aumento. Entro aqui no próximo ponto de base, já vou escondendo esta ponta de fio aqui atrás, entro e faço um outro aumento, que é 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, assim, eu já tenho 2 aumentos e vou seguir trabalhando. Em todo ponto de base, eu faço um aumento. Tendo os meus 5 aumentos, eu vou ter um total aqui de 10 pontos baixos. Certo, gente? Já fiz os 5 aumentos, totalizando 10 pontos baixos. Agora, arrumo tudo, tiro aqui, olha, o marcador e vou fazer a união neste primeiro ponto baixo, onde estava o marcador, com ponto baixíssimo. Então, eu pego o fio e faço aqui um ponto baixíssimo. Daí, vocês puxam para que essa laçadinha, ela fique bem apertadinha, ok? E não apareça tanto. Daí, eu já faço aqui uma correntinha e neste mesmo pontinho de base, onde eu fiz a união com um ponto baixíssimo, eu entro e faço o primeiro ponto da terceira carreira. E já coloco aqui o marcador. Agora, eu vou seguir uma sequência de um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento. Então, aqui eu já tenho um ponto baixo, no próximo ponto de base, faço um aumento, que é 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Tendo o aumento, no próximo ponto de base, eu faço apenas um ponto baixo. Tendo um ponto baixo no próximo ponto de base, faço um aumento que é 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E assim eu vou seguir trabalhando, terminando esta terceira carreira com 15 pontos baixos. E volto com vocês. Prontinho, terminei a terceira carreira com 15 pontos baixos. Já tiro aqui o marcador e faço a união aqui com um ponto baixíssimo. O início vai ser sempre assim. Vou unir com um ponto baixíssimo. Puxa bem, para que essa laçadinha, ela fique bem apertada, ok? Tendo feito isso, faço uma correntinha e aqui, neste mesmo ponto de base, onde fiz a união com o ponto baixíssimo, eu entro
e faço o primeiro ponto baixo da quarta carreira. Já coloco aqui o marcador. Neste primeiro ponto, eu vou fazer um aumento, certo? Porque na base ele está sozinho. Eu vou intercalar aumentos para que o trabalho ele não fique com pontas, ok? Então, aqui eu tenho um ponto baixo, vou fazer um outro ponto baixo no mesmo pontinho de base. Então, aqui eu já comecei com um aumento. A sequência agora vai ser um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos. Então, já fiz um aumento, agora vou fazer 2 pontos baixos, um para cada ponto de base. Tendo os 2 pontos baixos, faço um aumento. Vou seguir esta sequência, terminando esta quarta carreira com 20 pontos baixos e volto com vocês. Prontinho, terminei a quarta carreira com 20 pontos baixos, já tiro o marcador, já faço a união aqui com um ponto baixíssimo, certo? Puxa bem, para que a laçadinha, ela fique bem apertadinha, e já faz aqui, olha, uma correntinha. No mesmo pontinho onde fiz a união com um ponto baixíssimo, eu entro e faço meu primeiro ponto baixo. Agora, eu vou seguir uma sequência de um aumento e 3 pontos baixos. Então, já vou começar aqui fazendo os 3 pontos baixos. Então, 1, 2, 3 pontos baixos, um para cada ponto de base. E agora, vou fazer o aumento, que é 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E assim, eu vou seguir esta sequência, terminando esta carreira com 25 pontos baixos e volto com vocês. Prontinho, terminei a quinta carreira com 25 pontos baixos. Agora, já tiro aqui o marcador e já faço a união com um ponto baixíssimo. Faço a união aqui com um ponto baixíssimo, já subo aqui uma correntinha e vou iniciar a sexta carreira. Esta sexta carreira vai ter uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento. Já vou começar aqui fazendo o aumento, certo? Então, já fiz uma correntinha no mesmo ponto onde fiz a união com um ponto baixíssimo, eu entro e faço o primeiro ponto baixo desta sexta carreira, certo? E faço também um outro ponto baixo no mesmo ponto de base, pois vou começar aqui fazendo já um aumento. Então, eu tenho um aumento, agora eu faço 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4. Tendo os 4 pontos baixos, faço o aumento, que é 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E assim, eu vou seguir esta sequência, terminando esta sexta carreira com 30 pontos baixos e volto com vocês. Prontinho, terminei a sexta carreira com 30 pontos baixos. Agora, já tiro aqui o marcador, faço a união com um ponto baixíssimo, já subo aqui uma correntinha e já inicio a sétima carreira, ok? Nesse mesmo ponto de base onde fiz a união com um ponto baixíssimo, já faço o primeiro ponto baixo. Coloco aqui o marcador. Vou iniciar fazendo aqui 11 pontos baixos, então, já fiz um no próximo ponto de base. Faço o segundo, no próximo ponto de base, o terceiro, e assim eu vou fazendo até que eu tenha 11 e volto com vocês. Prontinho, já tenho aqui os 11 pontos baixos. Agora, eu vou fazer um aumento de meio ponto alto. Então, laçada na agulha, no próximo ponto aqui, olha, de base, faço um meio ponto alto.
laçada na agulha, no mesmo ponto de base, faço um outro meio ponto alto. Assim, eu tenho o meu primeiro aumento de meio ponto alto. E agora, vou fazer 2 meios pontos altos, um para cada ponto de base. Laçada na agulha, no próximo ponto da base, meio ponto alto. Laçada na agulha, no próximo ponto de base, meio ponto alto. Então, já tenho os 2 meio ponto alto, e agora, vou fazer o aumento. Então, laçada na agulha, no próximo ponto de base, vou fazer 2 pontos meio alto, no mesmo ponto de base, ok? Então, aqui eu tenho que ter 3 aumentos de meio ponto alto, separado por 2 pontos meio alto, entendeu? Então, eu já tenho 1, 2, agora, laçada na agulha, vou fazer os 2 meios pontos altos, um para cada ponto de base, e faço aqui o meu último aumento de meio ponto alto. Então, laçada na agulha, no próximo ponto de base, faço um aumento em meio ponto alto, ok? Assim, termino minha sequência e volto a fazer pontos baixos. Aqui, neste fim, eu vou fazer 12 pontos baixos. Então, 1 ponto baixo, 2, 3, 4, e assim eu vou fazendo até que eu tenha 12 pontos baixos e volto com vocês. Prontinho, já fiz os 12 pontos baixos, terminando assim a 7ª carreira. Já tiro aqui o marcador para fazer a união com o ponto baixíssimo. Fiz aqui o ponto baixíssimo, subo uma correntinha. Neste mesmo ponto onde fiz a união com o ponto baixíssimo, eu entro e faço um ponto baixo. Agora, nessa 8ª carreira, vou fazer 11 pontos baixos. Então, já fiz um, já coloco aqui o marcador, certo? Faço o segundo, e assim eu vou fazendo até que eu tenha os 11 pontos baixos e volto com vocês. Prontinho, já fiz aqui os 11 pontos baixos iniciais. Agora, vou trabalhar aumentos. Este primeiro aumento eu vou fazer com meio ponto alto e um ponto alto, ok? Então, laçada na agulha, já faço aqui, olha, no próximo ponto de base, um meio ponto alto. Agora, laçada na agulha, faço um ponto alto no mesmo ponto de base que fiz o meio ponto alto, ficando assim. Agora, laçada na agulha, vou trabalhar 8 aumentos em pontos altos, ok? Vai ser por 8 vezes 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, já fiz um, estou no segundo aumento. Agora, eu vou trabalhando aqui até que eu totalize 8 aumentos em pontos altos e volto com vocês. Prontinho, já fiz os 8 aumentos em pontos altos. Agora, faço aqui o último aumento, que vai ser um ponto alto e um meio ponto alto, ok? No mesmo ponto de base. Então, já dei a laçada na agulha, no próximo ponto de base, faço um ponto alto, laçada na agulha. Agora, no mesmo ponto de base, faço meio ponto alto. E volto a trabalhar aqui os pontos baixos. Vou fazer 12 pontos baixos. Então, já fiz 1, 2, 3, e assim eu vou fazendo até que eu tenha 12 e volto com vocês. Prontinho, aqui já fiz os 12 pontos baixos, já tiro aqui o marcador, faço a união com ponto baixíssimo. Prontinho, feita a união com um ponto baixíssimo, agora faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. Tendo as 3 correntinhas, viro o trabalho. Laçada na agulha, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Laçada na agulha, no mesmo ponto de base,
faço um outro ponto alto. Laçada na agulha, no próximo ponto de base, faço um ponto alto, certo? Faço uma correntinha de segurança e já posso cortar o fio. Tanto este aqui, do fim, certo? Já puxa, vê se está tudo certinho. Este aqui de dentro também já posso cortar. Prontinho. Tudo certinho. Vou fazer mais 3 pétalas iguais a essa. Até já tenho aqui, olha, para totalizar 4 pétalas. Agora, vamos fazer a pétala da segunda camada. Prontinho, gente, já tenho aqui, olha, até a 6ª carreira da pétala da segunda camada de pétala. Até a 6ª carreira vai ser igual à pétala da primeira camada de pétala, ok? Na dúvida, só é vocês voltarem o vídeo e ver como foi feita até a 6ª carreira da pétala da primeira camada de pétala. Então, para que não fique um vídeo repetitivo, eu vou dar continuidade a partir da 7ª carreira. Já tiro o marcador, faço a união aqui com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e faço o primeiro ponto da 7ª carreira. Então, aqui já fiz o primeiro ponto baixo. E nessa 7ª carreira, vou fazer uma sequência de 5 pontos baixos e um aumento. Então, aqui, olha, neste segundo ponto, eu já vou colocar um aumento. Fiz aqui, ó, um ponto baixo sozinho. Neste segundo aqui, eu já vou fazer um aumento, que é 2 pontos baixos junto. Aí, você me pergunta, mas, Gerleide, esse ponto baixo aqui, ele vai ficar sozinho? Não, gente, porque quando eu estiver aqui no fim, eu vou fazer um aumento e 4 pontos baixos, o que vai completar com este ponto baixo aqui do início, 5 pontos baixos. Então, aqui já tenho um aumento, vou fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos baixos, um para cada ponto de base. Agora, faço o aumento, que é 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E assim, eu sigo a sequência, 5 pontos baixos e um aumento, 5 pontos baixos e um aumento, terminando esta 7ª carreira com 35 pontos baixos e volto com vocês. Prontinho, terminei a 7ª carreira com 35 pontos baixos. Olhem, fiz aqui o último aumento e logo em seguida fiz 4 pontos baixos, olha. 1, 2, 3, 4. O que completou 5 com este primeiro que fiz aqui sozinho, entendeu? Não muda a sequência. Tiro o marcador e já faço a união com um ponto baixíssimo. Puxa para não ficar marcado, faz uma correntinha, já faz o primeiro ponto baixo no mesmo ponto onde fiz a união com o ponto baixíssimo. Aqui, vou fazer 6 pontos baixos. Então, já tenho 1 no próximo ponto de base, faço o segundo, no próximo o terceiro, e assim eu vou fazendo até que eu tenha 6 pontos baixos. Certo, gente? Então, já tenho aqui 5, agora 6 pontos baixos. E agora, vou trabalhar com meio ponto alto. Eu preciso ter aqui 4 aumentos em meio ponto alto, intercalados com 6 meio ponto alto. Então, eu faço um aumento de meio ponto alto, então, laçada na agulha, no próximo ponto, meio ponto alto, laçada na agulha no mesmo ponto de base, olha, meio ponto alto. Então, aqui eu já tenho um aumento de meio ponto alto. Agora, eu vou fazer 6 meio ponto alto, um para cada ponto de base. Então, laçada na agulha,
Deixa eu voltar aqui o meu marcador. Laçada na agulha, ponto meio alto, laçada na agulha, ponto meio alto, já tenho 2. Vou continuar fazendo até que eu tenha 6 meio ponto alto e volto com vocês. Prontinho, já fiz os 6 pontos meio alto, um para cada ponto de base. Agora, laçada na agulha e vou fazer o aumento de meio ponto alto, certo? Então, faço um meio ponto alto, laçada na agulha, faço outro meio ponto alto, no mesmo ponto de base. Então, já tenho o segundo aumento em meio ponto alto. Agora, faço os 6 meio ponto alto, um para cada ponto de base. Então, no próximo ponto de base, meio ponto alto. No próximo ponto de base, meio ponto alto. No próximo ponto de base, meio ponto alto. E assim eu vou fazendo até que eu tenha 6 e volto com vocês. Já tenho mais 6 meio ponto alto, laçada na agulha, agora faço o aumento de meio ponto alto, que é 2 meio ponto alto no mesmo ponto de base. Tendo o aumento, já volto a fazer 6 meio ponto alto, um para cada ponto de base. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 meios pontos altos. E agora, faço o último aumento em meio ponto alto. Laçada na agulha, meio ponto alto, no mesmo ponto de base, laçada na agulha, um outro meio ponto alto. E assim, eu tenho o quarto aumento em meio ponto alto, intercalado por 6 meios pontos altos. Aqui no fim, volto a trabalhar com pontos baixos. Vou fazer 7 pontos baixos. 1, 2, 3, e assim eu sigo fazendo os pontos baixos e volto com vocês. Prontinho, já fiz os 7 pontos baixos aqui do final, já tiro o marcador, já faço a união com um ponto baixíssimo e aqui já subo 3 correntinhas. 1, 2, 3. Lembra? Sempre subimos uma correntinha, só que aqui agora vou subir 3 para dar a altura de um ponto alto. Então, já dou laçada na agulha e no mesmo pontinho de base onde uni com um ponto baixíssimo, faço o meu primeiro ponto alto e já coloco o marcador. Agora, aqui eu vou fazer 7 pontos altos. Eu já tenho um, vou fazer o segundo, o terceiro, e assim eu vou trabalhando em pontos altos até que eu tenha 7 pontos altos e volto com vocês. Prontinho, já fiz aqui os 7 pontos altos, certo? Sem contar com essas 3 correntinhas, tá, gente? É 7 pontos altos. E agora, vou fazer 12 aumentos em pontos altos. Então, já vou marcar aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui. Até aqui, eu vou trabalhar aumentos de pontos altos, certo? Vou tirar aqui e colocar o marcador. Se vocês quiserem contar, ótimo. Eu prefiro colocar o marcador, porque daí eu já vou fazendo direto, sem parar para contar. Laçada na agulha, no próximo ponto de base, faço o meu primeiro aumento de ponto alto, que é 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo ponto de base, faço o meu segundo aumento de ponto alto, que é 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui agora eu já tenho 2 aumentos, olha, 1, 2. Vou seguir fazendo os aumentos até chegar aqui no marcador e volto com vocês. Prontinho, gente, voltei para fazer o último aumento de ponto alto junto com vocês. Laçada na agulha, ponto alto, laçada na agulha, ponto alto no mesmo ponto de base. Neste próximo ponto de base, vou fazer 2 pontos altos, um picô com 2 correntinhas,
e mais 2 pontos altos. Ok, gente? Então, já dei a laçada na agulha, neste pontinho de base, faço um ponto alto, laçada na agulha, faço outro ponto alto. Tendo os 2 pontos altos, faço 2 correntinhas, 1, 2. E agora, olha, aqui na base, passo por essas 2 laçadinhas para pegar o fio e fazer um ponto baixíssimo, tá vendo? Fiz o picôzinho. Agora, laçada na agulha no mesmo ponto de base, tá? É no mesmo ponto de base. Entro e faço mais um ponto alto, laçada na agulha, mais outro ponto alto. E assim, aqui, olha, já tenho a ponta da minha pétala. E continuo fazendo os 12 aumentos de ponto alto, ok? Então, já vou contar aqui novamente, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui, vou colocar o marcador, que é onde eu tenho que parar de fazer aumento em ponto alto. Aumento em ponto alto é 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, laçada na agulha, no próximo ponto de base, faço um ponto alto, no mesmo ponto de base, faço um outro ponto alto. Assim, eu tenho o meu primeiro aumento de ponto alto deste outro lado. Continuo, laçada na agulha, no próximo ponto, faço o segundo aumento de ponto alto, que é 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E assim, eu vou seguir fazendo os aumentos até chegar aqui no marcador. Prontinho, voltei para fazer o último aumento de ponto alto junto com vocês. Então, laçada na agulha, ponto alto, laçada na agulha, ponto alto no mesmo ponto de base. Está feito o aumento de número 12. Agora, vou fazer 7 pontos altos, certo? Que é o que me resta aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 para cada ponto de base. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos altos. Tiro o marcador do início e faço aqui a união com o ponto baixíssimo. Em cima do ponto alto, eu entro, certo? Puxa o fio do ponto baixíssimo, ficando assim. Agora, subo aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3. 3 correntinhas. Viro o trabalho, laçada na agulha, e no próximo ponto de base, faço um aumento de ponto alto. Então, um ponto alto, laçada na agulha, outro ponto alto no mesmo ponto de base, laçada na agulha, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Uma correntinha de segurança e já posso cortar o fio. Corta o fio, puxa tudo para ver se não vai desfazer o trabalho. E este fiozinho aqui, olha, como eu andei com ele na primeira carreirinha, eu já posso também cortar. Ok, gente? Vocês façam mais 3 pétalas, certo? Totalizando 4. E vamos iniciar a primeira pétala da terceira camada. Essa primeira pétala da terceira camada, ela vai ser igual à pétala da segunda camada, da primeira à sétima carreira. Então, vou dar início e volto com vocês já para fazermos a 8ª carreira juntos. Prontinho, gente, já fiz o início, que é igual ao da segunda camada. Estou aqui na 7ª carreira, vou iniciar agora a 8ª carreira. Então, já tiro o marcador, já faço a união aqui com ponto baixíssimo,
subo aqui uma correntinha e neste primeiro ponto onde fiz a união com ponto baixíssimo, já faço o meu primeiro ponto baixo. Já volto o marcador. Agora, eu vou seguir uma sequência de 6 pontos baixos e um aumento, ok? Então, já vou começar aqui fazendo um aumento, que é 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Neste ponto de base já tenho um, fiz aqui o segundo tendo meu primeiro aumento. E assim eu vou seguir trabalhando. Vou fazer os 6 pontos baixos, um para cada ponto de base. Então, já tenho 3, 4, 5, 6. Tendo os 6 pontos baixos, agora façam um aumento, que é 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E assim eu vou seguir trabalhando com esta sequência, terminando esta 8ª carreira com 40 pontos baixos e volto com vocês. Prontinho, terminei a 8ª carreira com 40 pontos baixos. Agora, tiro aqui o marcador, já para fazer a união com um ponto baixíssimo. Onde estava o marcador, eu entro, faço um ponto baixíssimo, já subo aqui 2 correntinhas, 1, 2, laçada na agulha, no mesmo ponto de base onde fiz a união com ponto baixíssimo, eu entro e faço o meu primeiro ponto meio alto, ok? Fiz um ponto meio alto, então, já coloco aqui o marcador. Certo? Então, laçada na agulha, no próximo ponto de base, meio ponto alto. Laçada na agulha, no próximo ponto de base, meio ponto alto. E assim, eu vou trabalhando meio ponto alto até que eu tenha 7 meio ponto alto. E volto com vocês. Prontinho, já tenho aqui 7 meio pontos altos. Agora, vou fazer 7 aumentos em meio ponto alto, porém, intercalados com 3 meios pontos altos, ok, gente? Então, vou começar fazendo aqui um aumento de meio ponto alto. Então, laçada na agulha, no próximo ponto de base, eu faço 2 meios pontos altos. Então, já tenho o meu primeiro aumento de meio ponto alto. Agora, faço 3 meios pontos altos, um para cada ponto de base. Então, no próximo, já faço um meio ponto alto, laçada na agulha, no próximo, já faço o segundo meio ponto alto, laçada na agulha, no próximo, já faço o terceiro meio ponto alto. Tendo 3 meio ponto alto, um para cada ponto de base, é que vou fazer o meu segundo aumento de meio ponto alto. Então, no próximo ponto de base, já faço 2 meios pontos altos, no mesmo ponto de base, ok? Agora, faço 3 meio ponto alto. Então, um meio ponto alto, laçada na agulha no próximo ponto de base, 2 meio ponto alto, laçada na agulha no próximo ponto de base, 3 meio ponto alto. Tendo os 3 meio ponto alto, faço aqui o terceiro aumento em ponto meio alto, laçada na agulha, no próximo ponto de base, faço um meio ponto alto, laçada na agulha, faço outro meio ponto alto no mesmo ponto de base. E assim eu vou seguir trabalhando. Aqui eu já tenho um aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, vou fazendo esta sequência de um aumento, 3 meio ponto alto, um aumento, 3 meio ponto alto, até que eu totalize aqui 7 aumentos de meio ponto alto. Ok? E volto com vocês. Prontinho, gente, já fiz meus 7 aumentos em meio ponto alto intercalado por 3 meio ponto alto. Me restou aqui 8 pontos de base. Vou fazer 8 pontos meio alto. Então, faço um ponto meio alto, laçada na agulha, faço o segundo ponto meio alto, laçada na agulha, faço o terceiro meio ponto alto, e assim eu vou fazendo até que eu tenha 8 e volto com vocês.
Prontinho, gente, já terminei esta 9ª carreira. Agora, já vou tirar aqui o marcador e fazer uma união com um ponto baixíssimo aqui em cima deste primeiro meio ponto alto. Então, pego aqui o fio e concluo a união com um ponto baixíssimo. Tendo feito a união, agora vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3, porque agora vou trabalhar com pontos altos. Então, aqui, laçada na agulha, no mesmo ponto de base onde fiz a união com um ponto baixíssimo, já faço o primeiro ponto alto. Laçada na agulha, no próximo ponto de base, já faço o segundo ponto alto. E assim, eu vou seguir trabalhando em pontos altos até que eu tenha 7 pontos altos e volto com vocês. Prontinho, já fiz os 7 pontos altos, um para cada ponto de base. Agora, vou fazer 16 aumentos de pontos altos. Então, já vou contar aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vou colocar um marcador aqui, neste pontinho de base de número 16, pois vou fazer 16 aumentos. Já começo a fazer os meus aumentos. Laçada na agulha, no próximo ponto de base, já faço o meu primeiro aumento de ponto alto, que é 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Aqui tem o primeiro aumento de ponto alto, laçada na agulha, no próximo ponto de base, faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base, tendo assim o meu segundo aumento de ponto alto. E assim eu vou seguir trabalhando até chegar aqui no marcador, onde vou ter 16 aumentos de ponto alto e volto com vocês. Voltei para fazer o último aumento de ponto alto junto com vocês. Então, tiro o marcador, onde estava o marcador, já faço 2 pontos altos juntos. Esse aqui é o aumento de número 16, certo? Então, laçada na agulha, neste próximo pontinho de base, eu faço 2 pontos altos, tendo os 2 pontos altos no mesmo ponto de base, faço 2 correntinhas, certo? Volto aqui na base, olha. Passo por essas 2 laçadinhas, puxo o fio e faço um ponto baixíssimo aqui em cima. Agora, laçada na agulha, no mesmo ponto de base, onde fiz os 2 pontos altos, tá vendo? Faço mais 2 pontos altos. Então, um ponto alto, 2 pontos altos. Assim, eu tenho a pontinha da minha pétala. E volto a fazer aqui os 16 aumentos de ponto alto. Então, já vou marcar aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu gosto de marcar para não parar e ficar contando toda hora. Então, aqui, olha, vou fazer os aumentos em ponto alto e sei que o meu último aumento de ponto alto vai ficar aqui onde está o marcador. Então, laçada na agulha, no próximo ponto de base, já faço o primeiro aumento de ponto alto. No próximo ponto de base, faço o segundo aumento de ponto alto. E assim, eu vou seguir trabalhando até chegar no marcador e volto com vocês. Prontinho, gente, voltei para fazer o aumento de número 16 junto com vocês. Então, laçada na agulha, onde estava o marcador aqui, olha, faço um ponto alto, laçada na agulha, no mesmo ponto de base, faço um outro ponto alto. E assim está feito o aumento de número 16. E agora, aqui, eu vou trabalhar 7 pontos altos. Um para cada ponto de base, certo? Então, vou trabalhar aqui os 7 pontos altos e volto com vocês. Prontinho, gente, já fiz os 7 pontos altos aqui do final, já tiro o marcador, faço a união aqui, olha, com um ponto
baixíssimo em cima do primeiro ponto alto, não é em cima das 3 correntinhas, não, tá bom? Agora, já subo aqui 3 correntinhas, viro o trabalho, laçada na agulha, no próximo ponto de base, faço um aumento de ponto alto, que é 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Laçada na agulha, faço apenas um ponto alto no próximo ponto de base. Correntinha de segurança e já posso cortar o fio. Corta o fio, puxa para ver se está tudo certinho e não solta. E este fio aqui, olha, que eu andei também por uma carreira, eu corto. Então, está tudo certo. Esta é uma pétala da terceira camada de pétalas, mas já tenho aqui, olha, mais 4 pétalas, totalizando assim 5 pétalas. Na primeira camada, eu precisei de 4 pétalas. Na segunda camada, eu precisei também de 4 pétalas. Nesta terceira camada, eu vou precisar de 5 pétalas, ok? Minhas 5 pétalas já estão aqui, vocês façam a de vocês aí. Agora, eu vou pegar o fio verde já para começar a fazer o receptáculo. Vou iniciar fazendo um anel mágico com 5 pontos baixos. Então, faço aqui um anel mágico e já começo a fazer os 5 pontos baixos dentro deste anel mágico. Então, 2, 3, 4, 5. 5 pontos baixos. Fecho aqui, não precisa fechar tão apertado, que precisamos dessa aberturinha aqui do meio do anel mágico. Aqui eu já faço a união com um ponto baixíssimo neste primeiro ponto baixo. Então, entrei aqui no primeiro ponto baixo, puxo o fio fazendo um ponto baixíssimo. Já faço uma correntinha e agora, nesta segunda carreira, vou trabalhar 5 aumentos de pontos baixos. Então, no mesmo ponto onde fiz a união com ponto baixíssimo, eu entro e faço o primeiro ponto baixo da segunda carreira. Aqui mesmo, onde fiz esse primeiro ponto baixo, eu entro e faço mais um ponto baixo. Lembra? Falei que vou trabalhar 5 aumentos, então, já tenho o meu primeiro aumento. E assim, eu vou seguir trabalhando, fazendo aumentos em todos os pontos de base, terminando esta segunda carreira com 10 pontos baixos. E volto com vocês. Prontinho, já tenho aqui os 10 pontos baixos, já fiz os 5 aumentos. Já tiro o marcador, onde estava o marcador, eu entro, puxo o fio e faço a união com um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha neste mesmo ponto de base, onde fiz a união com um ponto baixíssimo, eu entro e faço o primeiro ponto baixo da terceira carreira. Nesta terceira carreira, eu vou seguir uma sequência de um ponto baixo e um aumento. Então, aqui eu já tenho um ponto baixo. No próximo ponto de base, faço um aumento, que é 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Tendo o aumento, no próximo ponto de base, faço um ponto baixo. Tendo um ponto baixo, no próximo ponto de base, faço um aumento, que é 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E assim, eu vou seguir trabalhando esta sequência, terminando esta terceira carreira com 15 pontos baixos. E volto com vocês. Prontinho, gente, terminei a terceira carreira com 15 pontos baixos. Vou tirar aqui o marcador e fazer a união com um ponto baixíssimo. Já subo aqui uma correntinha. Nesta quarta carreira, eu vou seguir uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Vou começar aqui fazendo um aumento, que é 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Já volto aqui o marcador no primeiro ponto que eu fiz, ok? Então, aqui eu já tenho um aumento,
faço agora 2 pontos baixos, um para cada ponto de base. Fiz um, no próximo ponto de base, faço o segundo, e no próximo ponto de base, já faço um aumento, certo? A sequência desta quarta carreira é um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, terminando assim esta quarta carreira com 20 pontos baixos. E volto com vocês. Prontinho, gente, terminei a quarta carreira com 20 pontos baixos. Agora, vou para a quinta carreira. Já tiro aqui o marcador, faço a união com um ponto baixíssimo, dá uma puxadinha aqui para não ficar marcado, sobe uma correntinha, no mesmo ponto de base eu entro e faço o primeiro ponto baixo da quinta carreira. Gente, essa quinta carreira vai ser uma carreira de repetição. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, terminando assim esta quinta carreira também com 20 pontos baixos. E assim vai ser também a sexta carreira e a sétima carreira, ok? Vai ser 3 carreiras de repetição. Então, eu vou fazer essas 3 carreiras de repetição, que é a carreira de número 5, 6 e 7, e volto com vocês. Prontinho, já terminei as 3 carreiras com 20 pontos baixos. Estou aqui, olha, no fim da sétima carreira. Já tiro aqui o marcador, vou fazer a união com um ponto baixíssimo aqui. Então, já fiz a união com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e agora vou começar a fazer a sépala, certo? Já fiz o receptáculo, agora vou fazer as sépalas. Então, aqui no mesmo pontinho de base onde fiz a união com um ponto baixíssimo, eu entro e faço um ponto baixo. Vou fazer aqui mais 3 pontos baixos. Então, eu tenho um, no próximo ponto da base, faço o segundo ponto baixo, no próximo ponto da base, faço o terceiro ponto baixo, no próximo ponto da base, faço o quarto ponto baixo. Então, aqui já tenho 4 pontos baixos. Faço uma correntinha, viro o trabalho. Agora, vou fazer aqui, neste primeiro ponto, 2 pontos baixos. Então, um ponto baixo, 2 pontos baixos. Vou colocar aqui este fiozinho aqui para fora, certo? Então, já entro com a agulha aqui e passo ele para fora, para que ele não venha atrapalhar. Não precisa cortar ele, deixa ele aí. Aqui já fiz um aumento de ponto baixo, então vou fazer um outro aumento aqui no final, pois aqui nesta segunda carreira da sépala eu quero 6 pontos baixos. Então, eu tenho 2, 3, 4, 5, e aqui novamente faço um outro ponto baixo. Agora, eu tenho 6 pontos baixos. Faço uma correntinha, viro o trabalho. Esta terceira carreira da sépala, eu vou repetir os 6 pontos baixos, ok? Então, faço um ponto baixo para cada ponto de base. Então, 1, 2, 3, 4, 5, e aqui no finzinho faço o sexto. 6 pontos baixos. Viro o trabalho sem correntinha de espaço, pulo este primeiro pontinho no segundo, faço um ponto baixo, certo? Não fiz correntinha, só virei o trabalho. Fiz um ponto baixo, pulando um da base. No próximo, faço um outro ponto baixo, que é o segundo. No próximo, faço o terceiro ponto baixo. No próximo, o quarto ponto baixo. No próximo, o quinto ponto baixo, certo?
Então, nesta quarta carreira, eu tenho 5 pontos baixos. Sem correntinha, eu viro o trabalho, já pulo o primeiro ponto de base, no próximo faço o primeiro ponto baixo. No próximo ponto de base, o segundo ponto baixo, no próximo ponto de base, o terceiro ponto baixo, e no próximo ponto baixo, faço o quarto ponto baixo, certo? Então, nesta quinta carreira, eu tenho 4 pontos baixos. Agora, viro o trabalho sem correntinha, pulo um ponto de base, no próximo eu entro e faço um ponto baixo. Então, o primeiro ponto baixo, no próximo, o segundo ponto baixo, no próximo, o terceiro ponto baixo. Agora, é só diminuição, ok? Viro o trabalho sem correntinha, pulo um de base, no próximo, faço um ponto baixo, no próximo, faço o segundo ponto baixo. E vou subir 2 correntinhas, 1, 2, viro o trabalho, vou fazer meio ponto alto aqui, olha. Neste pontinho, faço meio ponto alto. Agora, viro o trabalho e faço um ponto baixo, certo? Aqui no meio, faço um ponto baixo, uma correntinha. Posso cortar o fio. E já começo novamente uma nova sépala. Repetição desta primeira. Olha, entro aqui no próximo pontinho de base, não é no mesmo, é no próximo pontinho de base. Já coloco o fio, faço uma correntinha, e neste mesmo ponto que eu fiz a correntinha, faço um ponto baixo. Fiz aqui o primeiro ponto baixo, vou fazer o segundo e já vai prendendo o fio aqui, olha, tá vendo a ponta do fio? Já prendo aqui a ponta do fio, fazendo o segundo ponto baixo, faço o terceiro ponto baixo e o quarto ponto baixo. Agora, uma correntinha, viro o trabalho, neste primeiro ponto, vou fazer 2 pontos baixos. 2 pontos baixos, agora faço 2 pontos baixos, sendo um para cada ponto de base. Ok? Agora, já tenho 4 pontos baixos. E neste último ponto de base, aqui, vou fazer 2 pontos baixos, totalizando, assim, 6 pontos baixos. Agora, olha, correntinha, viro o trabalho, no mesmo ponto, eu entro e faço o meu primeiro ponto baixo. Então, um ponto baixo, 2 pontos baixos no próximo, 3 pontos baixos no próximo, 4 pontos baixos no próximo, 5 pontos baixos, e no próximo aqui, último, faço o 6º ponto baixo. Viro o trabalho sem fazer correntinha e já vou pular este primeiro ponto, certo? Vou entrar aqui no segundo ponto, então, faço um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, 4 pontos baixos, 5 pontos baixos. Nesta quarta carreirinha da sépala, eu tenho 5 pontos baixos. Sem fazer correntinha, viro o trabalho, vou pular este primeiro ponto, no segundo eu entro e faço o primeiro ponto baixo. Então, eu tenho um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, 4 pontos baixos. Nesta quinta carreira da sépala, eu tenho 4 pontos baixos. Sem correntinha, eu viro o trabalho, pulo o primeiro pontinho, no segundo eu entro e faço o primeiro ponto baixo. Então, um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos. Ok? Viro o trabalho sem correntinhas, pulo o primeiro, no segundo eu entro
e faço um ponto baixo, 2 pontos baixos, ok? Agora, faço 2 correntinhas, 1, 2, viro o trabalho, laçada na agulha, no próximo pontinho de base, eu entro e faço um meio ponto alto. Tendo meio ponto alto, eu viro o trabalho e faço aqui um ponto baixo e uma correntinha de segurança. Prontinho, ficando assim a segunda sépala igual à primeira. Já posso cortar o fio. Agora, é só repetição. Prontinho, vai ficando assim. Vai ser 5 sépalas, ok? Então, vou fazer as minhas e volto com vocês. Terminei aqui as sépalas, tá vendo? Ficou assim. Agora, vou fazer as folhas. Faço aqui 15 correntinhas. Então, já começo a trabalhar aqui as 15 correntinhas. 1, 2, 3, 4. E assim, vou fazendo as correntinhas até que eu tenha 15 e volto com vocês. Prontinho, tenho aqui as 15 correntinhas. Tendo as 15 correntinhas, eu pulo uma correntinha de base e na próxima eu entro para fazer um ponto baixo, pois ainda não faço. Pego o arame, olha, vou colocar o arame aqui no meio das 2 laçadinhas. Tendo feito isso, eu já concluo o ponto baixo. Depois de ter feito o ponto baixo, vou fazer meio ponto alto. Então, laçada na agulha, na próxima correntinha de base, faço um meio ponto alto. Laçada na agulha, faço um ponto alto. Tendo feito o ponto alto, faço ponto alto duplo. Então, dou 2 laçadas na agulha, tá vendo? E faço um ponto alto duplo na próxima correntinha de base. E o arame vai ficando preso. Agora, faço um aumento de ponto alto duplo. Então, 2 laçadas na agulha. E aqui, nesta correntinha de base, eu vou fazer 2 pontos altos duplos. Então, já tenho um ponto alto duplo, dou 2 laçadas na agulha e na mesma correntinha de base, faço o segundo ponto alto duplo, tendo assim o aumento de ponto alto duplo. Agora, vou fazer um ponto alto triplo. Então, dei uma laçada na agulha, dou 2, dou 3. 3 laçadas na agulha. E faço um ponto alto triplo. Na próxima correntinha de base. Então, aqui já tenho ponto alto triplo. Agora, vou fazer um aumento de ponto alto triplo. Então, mais 3 laçadas na agulha e na mesma correntinha de base, vou fazer 2 pontos altos triplo. Então, estou fazendo um ponto alto triplo, 3 laçadas na agulha, na mesma correntinha de base, vou fazer o segundo ponto alto triplo, certo? Prontinho, já tenho um aumento aqui de ponto alto triplo. Agora, vou fazer mais um ponto alto triplo, mais 3. Vou na próxima correntinha da base e faço um ponto alto triplo. Este ponto alto triplo, ele vai ficar sozinho aqui. 2 laçadas na agulha e faço 2 pontos altos duplos no mesmo ponto de base.
Então, fiz 2 laçadas na agulha, faço o segundo ponto alto duplo no mesmo ponto de base. Já tenho um aumento de ponto alto duplo, vou fazer um ponto alto duplo sozinho, então 2 laçadas na agulha, na próxima correntinha de base, um ponto alto duplo. Agora, vou fazer um ponto alto, laçada na agulha, faço um ponto alto. Agora, faço meio ponto alto, laçada na agulha, na próxima correntinha de base, meio ponto alto. Prontinho. Agora, faço um ponto baixo. Na próxima correntinha de base, um ponto baixo. Só me sobrou aqui uma correntinha. Nesta correntinha, eu vou fazer 3 pontos baixos. Aí, vocês arrumam o arame. Na próxima correntinha de base, faço 3 pontos baixos. Então, 1, 2, 3. 3 pontos baixos. Na próxima correntinha de base, faço um ponto baixo sozinho. E tudo que eu fiz deste lado, eu vou fazer deste outro lado, certo? Ponto baixo, laçada na agulha, ponto meio alto, laçada na agulha, ponto alto. Já estou prendendo aqui, olha, a ponta do fio. 2 laçadas na agulha, na próxima correntinha de base, ponto alto duplo, 2 laçadas na agulha, vou fazer agora aumento de ponto alto duplo, que é 2 pontos altos duplos no mesmo ponto de base. Prontinho, já tenho aqui o aumento do ponto alto duplo. Agora, vou fazer um ponto alto triplo. Então, 3 laçadinhas na agulha. No próximo pontinho de base, faço um ponto alto triplo. Agora, vou fazer aumento de ponto alto triplo. 3 laçadas na agulha e faço 2 pontos altos triplo no mesmo pontinho de base. 3 laçadas na agulha, faço o próximo ponto alto triplo. Prontinho, já tenho aqui o aumento de ponto alto triplo. 3 laçadas na agulha, vou fazer no próximo ponto de base um ponto alto triplo. Agora, 2 laçadas na agulha, 1, 2, vou fazer aqui neste próximo ponto de base um aumento de ponto alto duplo, que é 2 pontos altos duplo no mesmo ponto de base. Depois de ter feito o aumento de ponto alto duplo, 2 laçadas na agulha, faço um ponto alto duplo sozinho no ponto de base. Depois de ter feito o ponto alto duplo, faço agora um ponto alto. Então, ponto alto, depois do ponto alto, meio ponto alto. Meio ponto alto, no próximo pontinho de base, ponto baixo. O arame já pode ficar aqui em stand-by. No próximo aqui, olha, ponto baixo, vou fazer a união com um ponto baixíssimo. Então, faço a união com um ponto baixíssimo. E aqui, neste próximo ponto, já faço um ponto baixo. Tendo feito o ponto baixo, eu faço 2 correntinhas no próximo ponto de base, ponto baixo. 2 correntinhas no próximo ponto
ponto baixo. E assim vai ser a sequência agora, até chegar aqui na ponta e volto com vocês. Prontinho, gente, cheguei aqui na pontinha. Aqui na pontinha eu vou trabalhar normalmente, olha. Fiz um ponto baixo, 2 correntinhas e no próximo aqui, ó, que este ponto é realmente o da ponta, ok? Vou trabalhar 2 correntinhas, eu volto passando por essas 2 laçadinhas, trago o fio, faço um ponto baixíssimo, concluindo assim um picô, ok? E aqui no mesmo ponto de base eu entro e faço um ponto baixo, ok? Já faço normalmente 2 correntinhas no próximo ponto de base, um ponto baixo, 2 correntinhas no próximo ponto de base, um ponto baixo, 2 correntinhas no próximo ponto de base, um ponto baixo, 2 correntinhas, e assim eu vou seguir com esta sequência até chegar novamente aqui no início e volto com vocês. Prontinho, cheguei novamente aqui no início. Aqui, olha, neste primeiro ponto do outro lado, tá vendo? Eu entro com a agulha e faço a união com um ponto baixíssimo, ok? Já puxo o fio para passar os 2 arames, ok? E já vou enrolar o fio aqui nesses 2 arames. Assim, olha, passando o fio e enrolando. Se quiser passar um pouquinho de cola de silicone ou cola quente, pode passar. Eu vou enrolando aqui o meu fio e volto com vocês para fazer a próxima folhinha. Prontinho, gente, a folha ficou assim. Esta é a folha maior. Eu vou fazer apenas uma. E vou iniciar agora a folha menor, que eu vou fazer 2, certo? Então, já deixo aqui em stand-by a folha maior. E aqui eu já fiz 12 correntinhas. Na folha maior, eu fiz 15 correntinhas, ok? Então, tendo as 12 correntinhas, pulo uma correntinha da base, na próxima eu entro para fazer um ponto baixo, mas não concluo, vou colocar o arame. Coloco aqui o arame, passo ele, prontinho. E agora, depois de ter posicionado o arame, é que eu faço o ponto baixo. Prontinho, concluí aqui o ponto baixo. Agora, faço meio ponto alto. Entro na próxima correntinha e faço meio ponto alto. Laçada na agulha, na próxima correntinha, ponto alto. A sequência vai ser quase a mesma, mas não vai ter ponto alto triplo. Aqui eu já tenho ponto baixo, ponto meio alto, ponto alto, e agora vou fazer um ponto alto duplo. Então, 2 laçadas na agulha, na próxima correntinha de base eu entro e faço um ponto alto duplo. Prontinho. Agora, 2 laçadinhas na agulha e vou fazer 2 aumentos de ponto alto duplo. Então, na próxima correntinha, eu já entro e faço o primeiro ponto alto duplo. 2 laçadas na agulha, faço o segundo ponto alto duplo na mesma correntinha de base. Agora, vou fazer o segundo aumento de ponto alto duplo. 2 laçadinhas na agulha, na próxima correntinha de base, faço o primeiro ponto alto duplo do segundo aumento. 2 laçadas na agulha, um outro ponto alto duplo na mesma correntinha de base, certo? Agora, já tenho os 2 aumentos de ponto alto duplo. Agora, faço 2 laçadinhas na agulha
e faço um ponto alto duplo na próxima correntinha de base. Tendo feito ponto alto duplo, laçada na agulha, vou fazer um ponto alto. Então, faço aqui um ponto alto, laçada na agulha, faço meio ponto alto. E agora, faço um ponto baixo, certo? Do jeito que comecei, eu termino. Porém, nesta última correntinha de base, eu faço 3 pontos baixos na mesma correntinha de base. Então, 1, 2, 3. 3 pontos baixos na última correntinha aqui. Agora, eu já arrumo o arame, que eu não arrumei no início, vou arrumar aqui no final, para que não fique uma ponta maior que a outra. Pronto, já inicio novamente a mesma sequência que fiz de um lado, vou fazer do outro. Um ponto baixo, laçada na agulha, um meio ponto alto, laçada na agulha, um ponto alto, 2 laçadas na agulha, um ponto alto duplo, 2 laçadas na agulha, 2 pontos altos duplo, no mesmo ponto de base, pois eu preciso ter 2 aumentos de ponto alto duplo. Então, já concluí aqui o primeiro aumento de ponto alto duplo, 2 laçadas na agulha, faço o segundo aumento de ponto alto duplo, que é 2 pontos altos duplo no mesmo ponto de base. Prontinho, já tenho os 2 aumentos de ponto alto duplo. Agora, 2 laçadas na agulha, faço um ponto alto duplo sozinho no ponto de base. E agora, laçada na agulha, faço um ponto alto, laçada na agulha, meio ponto alto. E agora, depois do meio ponto alto, faço um ponto baixo. Prontinho. Certo? E assim, eu terminei a folha menor, porém, ainda tem um acabamento, lembra? Faço aqui, olha, neste primeiro ponto baixo, um ponto baixíssimo. Faço um ponto baixíssimo e já faço um ponto baixo no próximo ponto de base. E agora, eu vou começar a fazer 2 correntinhas, um ponto baixo. 2 correntinhas, um ponto baixo. 2 correntinhas, um ponto baixo. Assim como fiz na folha maior, vou fazer também na folha menor. Vou terminar esta folhinha menor e vou fazer também uma outra, pois eu preciso de 2 folhas e volto com vocês. Prontinho, gente, já fiz as 3 folhinhas, já posicionei elas aqui certinha, tá vendo? Uma maior e 2 menores. Agora, eu vou unir aqui com o próprio fio. Já passei até um pouquinho de cola aqui, olha. Então, posiciono o fio aqui, certo? E vou enrolar. Vou continuar enrolando e volto. Prontinho, gente, já estou aqui com tudo que eu preciso. Também já cortei aqui o arame. Vou usar ele assim, duplo, para dar sustentação à rosa. Vou mostrar aqui para vocês que ele tem 40 centímetros. Geralmente, eu costumo utilizar o arame junto com um palito de churrasco. Vou enrolar aqui a ponta do arame com o fio da mesma cor da primeira camada de pétala, certo? Então, passa um pouquinho aqui de cola quente, pode ser a cola da sua preferência.
Já vou enrolar aqui, olha, na pontinha do arame. Só porque esse arame é preto, mas ele é igualzinho àquele arame floral, tá? A diferença é que aquele arame floral do caule é verde e ele é preto. Eu comprei bastante dele, por isso uso ele. Prontinho, aqui já está bom. Tá vendo? Ficou assim. Então, olha, eu vou colar a pétala um pouco acima do meio. O meio é aqui, tá vendo? Eu vou colar um pouco acima. Cola e posiciona o arame. Prontinho. Tá vendo? O arame já está aqui no meio. Passa um pouquinho de cola aqui. E passo aqui para o outro lado. Vou passar um pouquinho de cola deste outro lado. Passa o suficiente para prender, ok? Então, olha, ficou assim. Agora, pego outra pétala e coloco aqui, olha, sempre prestando atenção aqui nesta pontinha, tá? Tá vendo? Porque se você colocar um pouco mais para cima ou para baixo, vai ficar aqui torta a rosa. Então, tem que prestar sempre atenção aqui na pontinha. Então, já vou passar um pinguinho de cola aqui. Não precisa ser muita cola, certo? Então, eu passo um pouquinho e já posiciono a pétala aqui, onde passei a cola, sempre atenta aqui, olha, tá vendo? Passa um pouquinho de cola deste lado e deste outro lado. Prontinho, passei um pouquinho de cola desses dois lados. E agora, vou colocar uma pétala aqui deste lado e do outro lado. Assim, olha. Porque eu tenho que ver também como está ficando em cima. Então, coloco, olha, prestando atenção sempre aqui no limite, tá? Então, já passo um pouquinho de cola aqui deste lado. Passa aqui embaixo também a cola. Aqui já posso colar. É bom vocês ir vendo como vai ficar antes, para não tacar cola e depois dar errado. Ok? Vou passar mais um pouquinho de cola aqui, deste outro lado. Prioriza passar mais do meio para baixo. Não passa muito em cima não, tá? A cola. Agora, vou colar esta outra pétala aqui. Tá vendo? Então, já posso colar ela aqui. Então, já vou passar um pouquinho de cola aqui. Arruma aí as pontas. Presta atenção aqui, olha, no limite, tá? Vou colar este outro lado. Prontinho. E aqui já está tudo certo. Agora, vou para a segunda camada de pétala. Tá vendo como ficou esta primeira camada? Já ficou lindo, tá vendo? Agora, vou colocar aqui, ó, vou colocar a primeira pétala da segunda camada de pétala aqui. Tá vendo? Eu vou colar a primeira pétala aqui. Passo cola aqui embaixo e aqui, ó, no meio, tá? E já posiciono a pétala. Tendo colado esta primeira pétala, vou colar agora as demais. Então, vou posicionar, olha, esta pontinha
aqui, certo? Então, já vou passar um pinguinho de cola. Passo aqui um pinguinho de cola, pois ela vai ficar aqui, olha. Tá vendo? Aqui. Parte dela vai ficar por cima da primeira pétala. Tá vendo? Então, aqui, ela já está colada só aqui embaixo. Depois que eu vou colar aqui do lado. Então, tem um espacinho aqui, já vou colar a próxima pétala. Certo? Então, aqui, ó, juntinho. Tá vendo? Onde termina um, eu já colo o outro. Certo? Essa terceira pétala por cima da segunda. E aqui ficou o espacinho, olha, da quarta pétala. Então, eu já passo cola aqui nesse espacinho. Já coloco aqui a quarta e última pétala da segunda camada. Essa quarta pétala, ela fica por cima da terceira, porém, ela fica por baixo da primeira, certo? A primeira eu colei só no meio, dá para ela se encaixar aqui. Tá vendo? Vai ficando assim, ó. As pontinhas vai terminar sempre no meio das pétalas, certo? Não precisa apertar para que a rosa, ela fique à vontade. Agora, eu vou passar um pouquinho de cola aqui, certo? Para que ela fique no lugar certo. Prontinho. Tá vendo? Ela fica em cima do meio da pétala de baixo. Essa daqui também. Já vou colar aqui. Tá vendo? Ela fica em cima do meio da pétala de baixo. Vou colar esta daqui também. Certo? Não passa muita cola aqui pra cima não, tá, gente? Passa do meio para baixo, certo? Aqui, ó, mais uma pétala que vai ficar em cima do meio da pétala de baixo. Aqui, olha, essa cola. Vê se todas estão coladas. Essas minhas aqui, todas já estão coladas. Essas pontinhas aqui, vocês podem abrir mais. Elas não estão coladas aqui em cima, não, tá? Aqui em cima, vocês deixam ela à vontade. Então, aqui já está toda colada. Então, vou para a terceira camada. Vou colocar aqui, olha, em cima, tá vendo? Para que elas fiquem no meio, certo? Aqui, ó, tá vendo? A pontinha dessa pétala está aqui, olha, no meio dessa. E eu vou colar do mesmo jeito que colei a segunda camada, certo? Colo primeiro aqui embaixo. Então, eu passo a cola aqui embaixo e já coloco aqui, olha, a pétala. Posiciono a pétala no lugar certinho. Eu comecei da cor mais clara para mais escura, mas vocês também podem começar da cor mais escura para mais clara. Aqui, olha, já vou colocar outra pétala. Tá vendo? No espacinho de uma pétala, eu já coloco a outra. Eu faço assim porque eu acho que dá mais certo. Tá vendo? E assim eu vou colocando, prestando atenção também que uma fique por cima da outra de forma certinha. Pois uma tem que se encaixar na outra. Reparem que eu não estou colando dentro da pétala, eu só tô colando aqui embaixo.
Depois, vendo que tudo deu certo, é que eu colo no meio da pétala. Gente, vai dando certinho, tá vendo? Olha, eu vou colocar essa penúltima pétala, só me resta aqui o espacinho da última pétala, tá vendo? Coloca aqui mais um pinguinho de cola, posiciona mais uma pétala. Essa cola, viu? Olha, fica o espacinho certinho da quinta pétala. A quinta pétala vai aqui agora e está tudo certo. Essa quinta pétala, ela não vai ficar por cima das duas pétalas, não. Eu tenho que levantar esta pétala para que ela fique por baixo de uma pétala, certo? Ficando assim, olha. Que trabalho mais lindo. Agora, eu vou colar, passo a cola. Não passa muito na ponta, não, porque pode ser que quando vocês apertem aqui um pouquinho, a cola, ela transborde aqui para fora. Tem que ficar em cima do meio da pétala de baixo. Então, já colo aqui essa próxima. Se alguma quiser escapar, vocês puxam ela um pouco, tá? Prontinho, olha. Vai colando desse jeito. Vocês podem dizer, ai, Geleide, é ruim de... Não, não é ruim, gente. Eu estou mal posicionada aqui, porque eu estou gravando para vocês. Mas quando eu faço, sem gravar no instante, eu faço. Prontinho. Aqui, ó, ver se falta ainda. Essa rosa, vocês podem colocar em um vaso, montar um buquê. Vocês podem usar a criatividade de vocês e fazer muitas coisas com essa rosa. Essa daqui já tá colada. Então, gente, olha, ficou assim, tá vendo? Aqui, olha, vocês podem abrir mais ela, certo? Tanto a terceira camada, quanto a segunda, quanto a primeira, tá vendo? Se vocês quiserem passar aqui um fio, que é o que eu vou fazer, só pra arrumar aqui. Tá vendo? Vou passar aqui um fio verde para prender tudo. Tá vendo? Só estou enrolando. Vai enrolando. Pronto, acho que já é o suficiente. Vou cortar essas sobras. Prontinho. Agora, vou encaixar aqui, olha. Aí, vocês pegam uma agulha para que ele abra mais. Lembra que eu falei para deixar um pouquinho aberto para facilitar aqui agora, olha. Na hora de passar os arames. Prontinho. Agora, eu vou passar a cola, certo? Já abaixo um pouquinho aqui e passo a cola. Vai passando a cola. Cuidado para não sujar o trabalho, tá? Agora, encaixa. Agora, vamos colar as sépalas. Passa um pouquinho de cola aqui, olha. Deixa a ponta dela também à vontade. Não precisa passar até a ponta, não, tá? Até o meio aqui já está bom. Então, vou fazer isso em todas as pétalas. Vou fazendo isso. Vou continuar fazendo e volto com vocês. Tudo coladinho. Quem não curtiu ainda, curte o vídeo. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve. Compartilha, comenta. Vou passar um pouquinho de cola aqui agora para enrolar o fio verde aqui, olha.
no caule. E tu vai enrolando. Até uma certa distância para poder colocar as folhas. Vou enrolar mais ou menos a distância de uns 4 dedinhos, que dá mais ou menos 5 centímetros. E volto com vocês. Já enrolei o suficiente, agora vou colocar aqui as folhas. Eu pego aqui um pouquinho de cola quente e posiciono aqui, olha, as folhas. Continua enrolando. Vou enrolando, não vai dar muito para ver, aqui, ó, tá vendo? Mas eu estou enrolando. Vou continuar enrolando, sempre que precisar passar um pouquinho de cola aqui no arame, olha, podem passar, ok? Vou continuar enrolando e volto com vocês. Prontinho, gente, já enrolei todo o caule da rosa. Essa foi a videoaula de hoje. Quem gostou, deixa like. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. E que Deus abençoe todos vocês.